Aleluia. Traz o microfone. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e ele faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de imposto não fazem a mesma coisa? E se vocês saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos hoje, último domingo, antes de iniciarmos um tempo especial que é chamado a Quaresma, que iniciamos logo agora, na quarta-feira de cinza, e vai essa Quaresma até o domingo de Ramos, onde entramos na Semana Santa e depois celebramos a Páscoa, a grande vitória de Jesus, com os domingos da Páscoa até a festa de Pentecostes e aí em seguida a festa da Santíssima Trindade. É um tempo especial que nós logo vamos iniciar. Hoje encerramos essa primeira parte daqueles que nós chamamos os domingos do tempo comum. Foram 7 domingos, iniciando com o batismo de Jesus. E encerrando hoje com o Evangelho que estamos aprofundando esse ano nos domingos do tempo comum, que é o Evangelho de Mateus, que a gente precisa ler ele em sequência várias vezes para ir entendendo o seu desenvolvimento. Logo agora, nesses 7 domingos do tempo comum, nós já iniciamos uma boa parte do primeiro grande discurso de Jesus, que é chamado Sermão da Montanha, onde iniciamos também com as bem-aventuranças. Depois nós somos o sal da terra e
a luz do mundo, e em seguida veio essa primeira parte muito importante do Sermão da Montanha, onde Jesus, como novo Moisés, por isso que ele usa essa figura na montanha, porque foi Moisés que trouxe a antiga lei, a aliança antiga, representada, concentrada nos 10 mandamentos, lá no deserto para apresentar ao povo: se vocês seguirem as minhas leis, essas leis, vocês entrarão na terra, viverão felizes, com respeito, de não matar, não roubar, não levantar falso. E hoje Jesus Cristo nos traz algo novo porque os fariseus e os doutores da lei, infelizmente, eles exigiam o exercício e a prática de tantas leis que foram surgindo no Antigo Testamento. Eram 613 leis. E os fariseus e doutores da lei, eles, em vez de mostrar que as leis foram feitas para nos ajudar a viver o sentido verdadeiro da vida, as pessoas vivendo escravas porque têm que cumprir a lei, leis que na realidade não serviam mais, não prestavam mais, já tinham se caducado. E é por isso que no discurso da semana passada, e continuar terminando no discurso de hoje, na leitura do Evangelho, Jesus ele vai dizer: dizíamos antigos, como era, e agora eu vos digo. Como vai ser no projeto novo que ele nos trouxe do Pai, e que agora, em cima do monte ou em cima da montanha, Jesus ensina ao povo que quiserem ouvir, mas principalmente aos discípulos que se aproximam dele. Esses capítulos 5, 6 e 7 são 3 capítulos chamados Sermão da Montanha. É importante perceber na semana passada, na leitura, que o pedaço que estamos lendo hoje, continuação da semana passada, ele inicia assim: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Lei e o profeta representam o Antigo Testamento. Assim como na transfiguração, Moisés e Elias representam o Antigo Testamento, mas que agora, quando ouviu a voz do céu, dizia: este é meu filho amado, agora escutem o que ele diz. Não mais Moisés e Elias, não mais a lei e os profetas, que já fizeram a sua função. Portanto, o seguidor de Jesus Cristo, ele sabe escolher. E a igreja nos orientou que a escolha nossa é conhecer esse Jesus, que nos trouxe a mensagem do Pai, e o conteúdo da sua mensagem, do que ele fez e ensinou, está no Evangelho, escrito em 4 modalidades, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. E diz assim: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, eu vim complementar, eu vim levá-los ao termo, eu vim dar o sentido verdadeiro para essa parte do Antigo Testamento, e Jesus ele vai fazer isso, dizer: olha, você pode obedecer à lei, porque está lá escrita, não, é lei, acabou, eu tenho que obedecer. Mas você pode obedecer à lei porque ela te dá sentido na sua vida. A lei que brota no coração. Fazer as coisas não porque é obrigado a fazer, que vai ser um peso, mas fazer as coisas boas porque brotam do seu coração. Essa é a grande diferença entre os antigos, que os doutores da lei e os fariseus pregavam, e a novidade de Jesus: faz as coisas porque tem sentido para a vida, faz as coisas porque faz construir, e por isso o que você for fazer vai fluir bem, porque vai fazer com gosto, vai fazer com amor. Esse é o projeto de Jesus. Por isso que Jesus, ele, contrário ao Antigo Testamento, ele não obriga ninguém a fazer nada, ele oferece. Está aqui, ó. Se quiser ser salvo, está aqui o projeto. Quer seguir? Vai ter futuro, vai ser feliz. No Antigo Testamento, obrigado a fazer, senão você não tem salvação. E as ameaças todas dos fariseus que diziam ao povo: se não fizer isso, vai para o inferno. Diziam aos doentes, aos enfermos, aos mancos, aos coxos:
isso é castigo de Deus, porque vocês não obedeceram à lei. E eles se sentem derrubados, sem sentido na vida. Jesus oferece o seu ensinamento, o seu exemplo. Essa é eu não diria a lei, porque lei, na realidade, sempre tem algo de obrigação. É a graça que Jesus Cristo nos trouxe. Por isso, naquela leitura de Natal que nós celebramos, ele chama, na carta a Tito, é a graça. Jesus é uma graça de Deus, e a graça não se obriga. A graça é aceita, é saboreada e é vivida. Essa é a novidade entre o Antigo, a lei e os profetas, e o projeto de Jesus. Essa é a diferença entre o monte de Moisés, mal interpretado posteriormente, e o monte de Jesus, o novo legislador do amor. Por isso que na nossa leitura, na primeira, ela vai aparecer aquele mandamento que diz assim: amai-vos uns aos outros, amar o próximo como a ti mesmo. Isso no Antigo Testamento. Jesus vai nos dar o novo, traduzido posteriormente pelo evangelista João, quando vai dizer: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Quem quer viver isso, vai ser feliz, vai viver a vida eterna. A diferença entre a atitude do Antigo Testamento, interpretada pelos fariseus e doutores da lei, levava à escravidão. Sentia Deus como peso, como castigo. E você faz? Não, eu tenho medo. O medo domina a ideologia dos fariseus e doutores da lei. Por isso que na semana passada, iniciando o discurso, Jesus ele vai dizer: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos doutores da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino de Deus. Portanto, quem segue os doutores da lei e os fariseus da época de Jesus, na interpretação como eles faziam, como obrigação, como peso, que felicidade vai ter? Não tem reino de Deus. Agora, se seguir o convite de Jesus e aceitar de coração e fazer aquilo por amor, com certeza a alegria no coração das pessoas será maior. A participação no reino de Deus, da partilha dos irmãos, porque fazemos por escolha nossa e aceitação nossa o mandamento que Jesus Cristo nos ensinou, com certeza a participação nossa acontece e seremos aqueles que construímos o reino de Deus. No discurso de Jesus, semana passada, ele colocou 4 assuntos, como era e como ele propõe. O primeiro, por exemplo, foi: a lei diz para não matar. Mas muita gente guarda ódio e vingança no seu coração, e bem que queria matar, mas a lei não permite, senão ele vai no xadrez. E Jesus vai dizer: tá vendo, você não matou fisicamente, mas matou espiritualmente. Você destruiu a pessoa, o seu coração é cheio de ódio. Você precisa vencer isso. Não basta dizer: eu não mato. Mas o coração seu está matando o outro, está matando a sua própria vida, porque você não tem sossego, você não tem alegria, porque o sentimento negativo do ódio, da vingança, de revidar, está dentro do seu coração. E com isso que Jesus vai começar a 5ª parte na leitura nossa de hoje, quando vai dizer: ouvistes o que foi dito lá nos antigos, o que está escrito, o que os doutores da lei e fariseus ensinam, olho por olho, dente por dente. Isso está escrito no Antigo Testamento. Mas se a gente for estudar um pouquinho mais a fundo, por que foi colocado essa lei chamada lei do talião no Antigo Testamento? Porque
os povos antigos era assim, alguém me fez alguma coisa mal, eu caio em cima, eu tenho força, tenho poder, e eu destruo ele, destruo o pai, destruo a mãe, destruo a casa, eu me torno dono de querer me vingar e fazer o que bem entender. A lei do Antigo Testamento também existia em outras leis dos povos antigos, por exemplo, nas leis de Hammurabi da época, ela dizia tanto qual. Se ele roubou uma vaca, você tem direito de tirar uma vaca dele. Não pode tirar 2, 3, 4. Se alguém te ofendeu, você ofende ele como ele te ofendeu, não mais. Tanto quanto. Isso foi um avanço grande para segurar os grandes e poderosos de não se vingarem e se tornarem donos de querer, por uma coisa pequena que a pessoa fez, fazer ela perder a sua vida. Nós tivemos aqui em Osasco, uns anos atrás, uma criança que subiu o muro para pegar uma fruta. Sabe qual foi o retorno? Quem estava dentro? Matar a criança. Matar a criança, porque vem roubar uma fruta. Mas logo por causa de uma fruta faz perder a vida de uma pessoa. Aí a lei do Antigo Testamento dizia não. Tanto quanto. É a lei do talião. Se te machucou um pouco, tem que machucá-lo um pouco, mas não mais. Mas Jesus, ele vai deixar isso para trás e vai nos trazer algo revolucionário quando ele vai dizer olho por olho, dente por dente, dizíamos antigos, eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Quer dizer, não vai se vingar, não vai correr atrás, não vai querer prejudicá-lo. Pelo contrário, e aí vai mostrar o contrário à generosidade que faz parar todo tipo de violência. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar tua túnica, oferece também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha com ele 2 quilômetros. Jesus está dizendo a generosidade, que desmonta todo o ataque que vem do outro, porque ele fica assim, porque a tendência da natureza, se você bater no lado, o outro vem em cima e te bate no outro. E Jesus disse não, não faz isso, para a violência. A pessoa fica assim. Tem gente que atiça, que quer brigar, e espera que o outro vai entrar na briga. Quando você não entra na briga, e até ajuda ele, e até reza por ele, a pessoa fica assim, não sabe o que fazer. Isso acontece até com os cachorros na rua. Se um cachorro vem atrás de você, você vira atrás dele, ri, ele fica mais uma fera. Se você ignora ele e continua na sua caminhada, isso eu tive experiência própria, continua na caminhada, vai embora, o cachorro para e volta para trás. Isso pertence à natureza. E Jesus está dizendo, nós precisamos superar essa atitude de vingança que existe entre as pessoas. Precisamos cortar. A última coisa que Jesus vai dizer, que é a coisa mais difícil que nós temos no ensinamento de Jesus, porém ele nos mostrou pela sua própria vida na cruz, quando ele disse, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse odiarás o teu inimigo, nós não temos escrito nenhum texto do Antigo Testamento, mas na prática, pelos outros escritos, o povo era ensinado pelos doutores da lei e fariseus a sempre trabalhar contra os estrangeiros, contra as nações. Aqueles que não são do nosso povo, aqueles que não são da nossa família, são considerados estranhos e você tem que odiá-los. Não existe escrito, mas existe como ensinamento dos fariseus para o povo. E eles tinham essa atitude. Portanto, isso é muito importante perceber. O ensinamento dos doutores da lei e fariseus, dado à Sagrada Escritura do Antigo Testamento, é uma atitude sempre eu sou mais importante,
Eu sou o primeiro, os outros, se sobrar, os outros são inimigos. E essa atitude que entra muito no ensinamento e seguir o Antigo Testamento vai ter dentro dele, e nós vamos ter um problema sério como nós estamos tendo. Importante eu e minha família, importante eu e meu povo. Os outros, pode acontecer o que quiser com eles. Jesus vai dizer, todos somos filhos do mesmo Pai. Portanto, todos precisamos nos sentir e aprender a sentir como irmãos. Se eu sinto dor quando acontece um acidente aqui no Brasil e morre alguém, e a gente sente, a gente precisa sentir dor também quando morre alguém em outro país, como agora aconteceu na Turquia. Tanta gente, por causa do terremoto, que perdeu a vida, são irmãos nossos. Mas muita gente, importante que não foi aqui no Brasil. Olha a mentalidade, importante que não foi aqui no Brasil, morra lá, não é problema. Essa atitude Jesus nos pediu para renová-la, atualizá-la e perceber que ser humano, que gente, somos todos filhos do mesmo Pai. E é por isso que ele vai dizer então, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons. Como a chuva que está caindo aí, cai sobre todo mundo. E faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Aqui que está a novidade de Jesus. Eu preciso amar a todos, mesmo aqueles que me querem mal. São meus irmãos, estão errados. Não é porque estão errados que vou odiá-los. Eu tenho que odiar o que eles fazem de mal, não eles. Isso que nós precisamos aprender a distinguir. Eu não concordo com a maldade que a pessoa faz, mas a pessoa eu preciso salvá-la. Assim como uma criança. Se a criança fez cocô, ela se sujou toda. Cocô não, então joga tudo fora, incluindo a criança. Fazemos assim? Não. Vamos pegar a criança, vamos tirar a sujeira dela, vamos limpá-la, purificá-la. Ficar com a criança, mas não com a sujeira. A sujeira que tem que ser jogada fora. E aí continua, e se vocês saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa. Me fez bem, eu faço bem. Me fez mal, eu vou contra ele. Essa é a atitude normal de todo mundo. Jesus disse, nós precisamos fazer a diferença. E a diferença é essa. Me fez mal, está errado. Mas eu não vou retrucar fazendo mal, porque eu também estarei errado. Então Jesus pede exatamente para até rezar por nossos inimigos. Portanto, e aqui é a última frase muito importante, portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. E aqui eu quero fazer uma observação pequena ligada à primeira leitura. A primeira leitura nossa hoje, ela foi colocada, a fala de Moisés ao povo, fala à comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O Novo Testamento, aliás, os evangelhos, os 4 evangelhos, nunca, e não encontra neles, nos 4 evangelhos, porque nas cartas encontra, mas nos 4 evangelhos não encontra essa frase, o Senhor é santo, Deus é santo. Sede santos, como vosso Pai é santo. Essa é uma frase do Antigo Testamento, tem razão de ser, repetida por São Pedro, numa das cartas, mas Jesus não usa ela. Jesus usa a frase em Mateus, sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Lucas vai mais além, vai naquilo que é essencial no evangelho dele, que nós vimos no ano passado, sede misericordiosos, como vosso Pai
é misericordioso. 50 anos atrás, quando estava estudando, e tratamos desse assunto, um dos alunos, colegas meus, fez uma pergunta ao nosso professor, que Deus o tenha, Milton Schwantz, e fez essa pergunta para ele. Por que é que Jesus não repetiu a frase do Antigo Testamento no livro do Levítico, que aparece aqui hoje, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo? Por que Jesus não usou essa frase no Evangelho? Aí ele falou, nossa, nunca pensei nisso. O professor falou, mas pensou, depois ele respondeu. Eu vou dar minha opinião, ele disse. O projeto, ele disse, de santidade ligado ao Antigo Testamento é ligado ao templo. O projeto de santidade é você se aproximar daquele que é santo, que é Deus, e para os judeus, no Antigo Testamento todo, Deus está onde? No lugar chamado templo. E no lugar considerado dentro do templo mais sagrado, que é chamado Santo dos Santos. Portanto, na mentalidade dos judeus do Antigo Testamento, até na época de Jesus, santo se torna quem se aproxima do lugar santo. Então, quem tem oportunidade de ir no templo em Jerusalém, fazendo peregrinações, e se aproximar do templo, que é considerado santo e é considerado a morada de Deus, aí ele se torna mais santo, porque foi no templo visitar. Os sacerdotes, os levitas, que trabalhavam na parte mais sagrada do altar, lá onde oferecíamos sacrifícios, se consideravam e eram considerados mais santos, porque estão no lugar que eles consideravam como santo. Jesus vai mudar isso. E vai mudar fazendo segundo a interpretação que o livro do Levítico dá. Quando ele vai dizer, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não tenhais no coração ódio contra o irmão. Repreende o teu próximo para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Isso igual ao filho que erra, a mãe repreende o filho, ensina ele para não fazer aquilo errado, senão ela se torna conivente com os desvios que o filho começa a ter. Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Olha aqui, só dos compatriotas. O Antigo Testamento não contempla os estrangeiros, né? E até os inimigos, não contempla. Depois a frase que está no Antigo Testamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Portanto, a ideia de santidade dada para nós pelo livro do Levítico não tem nada a ver com aquilo que mais tarde foi interpretada como o lugar santo, e é santo quem se aproxima do lugar santo, quem se aproxima do altar. E é essa interpretação do livro do Levítico que Jesus vai seguir. Santo é aquele que faz as coisas que Deus quer. Santo é aquele que ama os irmãos. Santo é aquele que é misericordioso. Santo é aquele que faz o bem. Santo é aquele que faz a vontade de Deus. E essa novidade que Jesus Cristo nos trouxe. Portanto, se torna santo. E é por isso que Jesus usa sede perfeitos, porque a perfeição é uma coisa com um constante crescimento. Se eu conseguir melhorar, eu sei que tem que melhorar mais. Eu sei que tem que me aperfeiçoar mais. E me aperfeiçoar para me aproximar do Pai. O vosso Pai que está no céu. E para me aproximar do Pai e saber a perfeição, Ele nos deixou o seu Espírito, que Jesus Cristo nos ensinou e nos mostrou. Por isso que na segunda leitura, a igreja aqui colocou uma frase interessante. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus?
e que o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, portanto, se alguém prejudicar as pessoas que são santuário de Deus, aí Deus o destruirá. Assim, aquilo que nós rezamos no Pai Nosso, nós pedimos perdão para Deus, pedimos perdão. Se nós perdoamos os nossos irmãos, Deus nos perdoa. Porque se nós não perdoarmos os irmãos, nós permanecermos no pecado. Portanto, para concluir, ser perfeito é uma coisa que podemos construir e crescer. Ser misericordioso no Evangelho de Lucas, mais profundo ainda, para nos assemelharmos cada vez mais Deus que é misericórdia e Deus que quer sempre o bem a todos os seus filhos sem distinção nenhuma. E quer ajudar todas as pessoas, mesmo que tenham errado, Deus quer sempre ajudá-los a se erguer. Assim como a mãe, que mesmo o filho errado, ela ama o filho, não ama a maldade que faz, mas quer ajudá-lo para superar essa maldade. Esse é o nosso Deus. É a esse Deus, a esse Pai, que nós precisamos nos assemelhar, para podermos ser cada vez mais, então, perfeitos, como nosso Pai é perfeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.